Fala pessoal, tudo bem? Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje vamos conversar sobre os antibióticos macrolídeos. Nessa classe temos três principais representantes: a antiga eritromicina, o primeiro dos macrolídeos, a azitromicina e a claritromicina. Os antibióticos macrolídeos apresentam o seguinte mecanismo de ação: eles se ligam à subunidade 50S do ribossomo bacteriano e assim eles levam à inibição da síntese proteica e dessa forma a bactéria acaba morrendo. Então o mecanismo de ação é basicamente a inibição da síntese proteica. Dos antibióticos macrolídeos, a eritromicina hoje só está sendo usada como um procinético. Todos os três apresentam um belo efeito que aumenta a motilidade gástrica, um efeito colateral do antibiótico, né? Porque o antibiótico é feito para matar bactérias, não para aumentar a motilidade gástrica. Mas é um efeito colateral que eles têm, que em alguns casos, em casos de gastroparesias e outras doenças do trato gastrointestinal, esse efeito pode ser benéfico. Então a eritromicina, na sua formulação sistêmica, está sendo usada hoje basicamente para isso, não sendo mais usada como um antibiótico. E para o efeito antibacteriano a gente usa azitro e claritro, né? A diferença é que a azitro e a claritromicina são mais modernas que a eritromicina e apresentam um melhor efeito de ação, apresentam um espectro maior. Todos eles são ativos contra gram-positivos, contra gram-negativos, contra os germes atípicos, como clamídias, micoplasmas, e contra algumas micobactérias, como o Mycobacterium avium, e algumas micobactérias de crescimento rápido, como o Mycobacterium fortuitum. O Mycobacterium abscessus também ele tem uma certa suscetibilidade aos antibióticos macrolídeos. A diferença entre a azitro e a claritromicina basicamente é a postologia, a meia-vida delas, né? A azitromicina ela tem uma concentração no tecido, na secreção pulmonar, de 10 a 100 vezes maior do que a sua concentração sanguínea. A claritromicina também apresenta uma excelente concentração no tecido pulmonar. Ambas têm uma eficácia excelente para tratar pneumonia. A claritromicina apresenta uma maior concentração nos seios da face, sendo mais efetiva contra a sinusite do que a azitromicina. A azitromicina apresenta uma concentração no colo uterino, sendo mais efetiva para tratar certas cervicites e DSTs. ISTs hoje é o termo correto, né? Infecções sexualmente transmissíveis. E também a preferência da gente usar a azitromicina para tratar ISTs do que a claritromicina é que muitos Mycoplasma genitalium apresentam resistência à claritromicina, enquanto eles apresentam uma excelente suscetibilidade à azitromicina. E por questões também de farmacocinética, farmacodinâmica, meia-vida, biodisponibilidade, né, que a gente, para tratar IST, tem aquele protocolo que usa 1 grama de azitromicina em dose única, que apresenta uma ótima eficácia para o tratamento, para abordagem sindrômica, para abordagem empírica, né? E os mecanismos de resistência dos antibióticos macrolídeos, como que é esse mecanismo de resistência? Temos dois principais mecanismos de resistência bacterianos contra os antibióticos macrolídeos. O que confere o maior poder de resistência, que confere o maior grau de resistência, é a gente tem genes que codificam metilases. E essas metilases acabam alterando os sítios de ligação no RNA ribossômico dos antibióticos macrolídeos. Então, genes, né, eles produzem certas substâncias chamadas metilases, e essas metilases alteram o sítio de ligação do antibiótico no RNA bacteriano, né? Então, não vai ter aquela ligação certinha assim no RNA ribossômico bacteriano que vai inibir a síntese proteica. Então, vai ter uma alteração, digamos, em chave-fechadura, mais ou menos nesse modelo assim, que o antibiótico não vai conseguir se ligar ao RNA ribossômico bacteriano e dessa forma ele não vai ter efeito. Isso confere um alto grau de resistência aos antibióticos macrolídeos. E o outro mecanismo dos antibióticos macrolídeos de resistência é através da bomba de fluxo. O que é bomba de fluxo? Bomba de fluxo, a bactéria malandramente puxa o antibiótico para dentro e depois cospe ele fora. Basicamente é isso, puxou e cuspiu. Essa é a famosa bomba de fluxos. Então esses são os dois principais mecanismos de resistência, né? E de bônus aqui, como todo mundo observou e tem visto, né, a azitromicina foi usada de forma louca assim durante a pandemia,
né? Os antibióticos macrolídeos apresentam um efeito anti-inflamatório pulmonar que já foi comprovado, que foi achado que isso poderia ser benéfico na Covid, mas segundo vários estudos não tem benefício nenhum, por ser um efeito pela inflamação do Covid ser algo extremamente agudo, né? Enquanto esse efeito anti-inflamatório dos macrolídeos é visto em doenças inflamatórias crônicas, como DPOC, a fibrose cística e algumas outras questões, né? Então a azitromicina foi usada dali com pau na pandemia, né? E provavelmente a gente vai ver daqui a alguns meses, talvez um ano, 2, um grau de resistência absurda a ela pela grande pressão seletiva que foi exercido, sendo que a claritromicina provavelmente vai começar a ser o antibiótico macrolídeo de escolha para doenças pulmonares, doenças pneumonias e entre outras infecções. Então isso, basicamente, pequenos flashbacks dos macrolídeos. Grande abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.